Boa noite, gente. Tudo bom? Muito bom ter vocês aqui de novo. Mais uma quarta-feira. Esse é o nosso 19º programa. Olha quanta história, quantas pessoas já passaram por aqui. Isso é muito legal. Bom, hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito interessante. Se você já conhece, eu tenho certeza que você está curioso para saber mais, para poder perguntar direto para a Fernanda, que é a nossa convidada. Se você não conhece, fica aí que é algo super interessante, super curioso, que é a EFT, que quem vai explicar melhor o que é esta técnica, Emotional Freedom Technique, é a Fernanda Fiorito, Fernanda Fiorito, que é a fundadora da Ask Me by Fê Fiorito, terapia holística e EFT, e também é consultora de gestão de pessoas. Então, vamos trazê-la para cá, e o tema é, dessa live, como viver melhor com esta técnica. Vamos descobrir com ela. Fernanda, bem-vinda à nossa live, tudo bom? Obrigada, Olavo. Obrigada pelo convite. Um prazer. Prazer é todo nosso. Como eu falei para você antes, né? São os nossos convidados que tornam essas lives tão legais e o pessoal tem elogiado, tem curtido, graças aos temas, aos convidados. Então, para a gente é um prazer, uma honra ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Fernanda, primeiro vou aproveitar e contar para você e para o pessoal que está em casa, que eu vou confessar que às vezes eu esqueço e o William depois briga comigo, que é a origem do nome do nosso programa, né? Que é o Papo de Araque. É o seguinte, os antigos árabes, né? Reza a lenda aí, que eles se reuniam para jogar papo fora, beber o araque, que é um destilado, né? De anis, e fumar um narguile e conversar entre amigos e tal. Foi aí por isso que a gente pensou nesse nome, porque a ideia é trazer conteúdo interessante, curioso, mas de uma forma descontraída, tranquila. Então, para isso que estamos aqui. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Tem como, a gente vai aprofundar, claro, durante toda a live, né? Mas tem como dar uma resumida o que é a EFT? Tem, lógico. Na verdade, a EFT, ela vem da acupuntura e a gente chama que é a acupuntura das emoções. E é uma acupuntura sem agulha, através de pequenas batidinhas com os dedos, que em inglês se chama tapping. Então, a gente fala que é a acupuntura das emoções. Batidinhas leves, em 9 pontos, né? Que tem uma sequência, que depois a gente pode mostrar para vocês, onde o americano que desenvolveu essa técnica através da acupuntura, mesmo oriental, né? Que já foi cientificamente comprovada a eficácia dela, que esses 9 pontos eram suficientes, sendo bem trabalhados, para diminuir o cortisol do sangue, por exemplo, em 5 minutos, com teste de sangue feito antes e depois da técnica. E aí ele foi se aprofundando nessa técnica, existem várias maneiras de se trabalhar. Perfeito. E esses pontos são todos no rosto ou tem outras partes do corpo também? O primeiro ponto é o ponto do karatê, que a gente chama, né? Então, ou a gente bate assim, ou a gente bate assim, certo, dando pancadinhas nesse ponto do karatê. O outro ponto é aqui na ponta. Quem já fez acupuntura vai saber desses pontos. São todos pontos da acupuntura mesmo. Mas convenhamos, aí tem aqui muito mais agradável o seu próprio dedo do que uma agulha, né? E você sabe que quando eu comecei, Olavo, é muito curioso. Eu tinha muita aflição das pessoas não quererem se tratar comigo por medo da agulha. Eu fui procurar, né, a técnica da acupuntura para eu me formar. Quando eu falei, gente, não é isso. Eu não quero que ninguém venha se tratar comigo, tem algum tipo de receio, né? Então, essa acupuntura é com os dedos. Então, a gente faz primeiro aqui no ponto do karatê, depois o primeiro ponto é na cabeça, entre as sobrancelhas. Aí a gente fez lateral dos olhinhos, embaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre o lábio e o queixo. Aqui tem um ossinho, é bem embaixo desse ossinho. Eu acrescentei o ponto do timo, que a glândula do timo é muito importante, eu vou depois explicar por quê. E embaixo do braço, 4 dedinhos embaixo do braço. Legal. Esses são os pontos. Perfeito. Bom, a técnica, ela chama Emotional Freedom Technique, né? Então, a liberdade emotiva, né? Ou das emoções. Técnica liberação das emoções. Liberação das emoções. Através, então não eu estou perguntando genuinamente, porque realmente eu gosto de descobrir com o convidado. Então não é no psicológico, no que se conversa, mas no toque, ou é as duas coisas? São as duas coisas. Através do toque,
desses pontos, ele descobriu, o Gary Craig, que é o fundador da técnica, que ele é um americano. Posso aproveitar, então, o ensejo? Conta a origem, né? Porque acho que você veio falar. Então, conta a origem pra gente. Como é que surgiu esse negócio? O Gary Craig é um americano, hoje é um senhor que mora nas redondezas ali, bem afastado na Carolina, nos Estados Unidos. Ele é um apaixonado pela cultura oriental, engenheiro de formação, com várias questões, desenvolver e estudar muito esta acupuntura, esses pontos, a relação dos pontos com a cura física e tudo mais. Ele falou, gente, se cura coisa física, dor física, por que não curar o emocional? Porque muitas dores físicas vêm de problemas emocionais, psicossomáticos, né? Sim. Eu acabei de dar uma live no meu Instagram sobre o William Rich. O William Rich foi um psiquiatra, foi um psicanalista e cientista natural que descobriu que a mente e o corpo humano, ele era um colaborador, um ex-colaborador de Freud, ele descobriu que o corpo e a mente eram uma coisa só. Uhum. E ele que fundou a bioenergética, né? E as doenças psicossomáticas. Ele começou a estudar tudo isso. E o Gary Craig, um apaixonado por tudo isso e querer sempre descobrir coisas novas, ele começou a querer entender os pontos da acupuntura e como que poderíamos cuidar da parte emocional com esta acupuntura, com esses pontos. Uhum. E ativando esses 9 pontos, Olavo, a gente ativa a amígdala cerebral, são 2 bolinhas que ficam no cérebro, que eu realmente nem sabia que existia antes de começar a estudar tudo isso. Eu achava que a amígdala era só a amígdala da garganta, né? Mas existem as amígdalas cerebrais, que quando são ativadas com o tapping, elas começam a trazer memórias. Então, vem muitas cenas do nosso passado, recente ou passado mais distante, e é tudo que a gente precisa trabalhar, porque essa amígdala fica guardado mais o medo, né? Os medos que a gente teve, todas essas questões que nos hoje paralisam. Então, você tem comportamentos hoje que tiveram a ver com cenas do passado que você continua tendo a mesma reação, como se você estivesse vivendo aquilo. Trauma. E aí a gente vai na terapia DFT, em sessão, bem profunda, limpar essas cenas. Mas aí o profissional que trabalha com EFT, ele trabalha associado, em parceria com um psicólogo, ou este profissional também vai se aprofundar nessa área? É um trabalho... Olha, Olavo, muitos psicólogos nos Estados Unidos se formaram com o Gary Craig. E hoje, muitos psicanalistas, vários coaches, inclusive, e muitos médicos se formam na técnica para agregar e conseguir tirar desses clientes, né, desses pacientes, essas cenas, esses padrões repetitivos, esses traumas, porque muitas vezes são traumas, e a gente consegue sim tirar. Inclusive, começou tudo isso com o Gary formando voluntários, terapeutas voluntários, para cuidar da mente de veteranos de guerra nos Estados Unidos, que têm a mente super perturbada. Imagina o que eles não viveram, e eles conseguiram retomar a vida deles, refazer a vida social, e é incrível. Você me mandou um vídeo, né, de apresentação da técnica e tal, que tem coisas impressionantes ali, né, até de esclerose múltipla, uma coisa... Na verdade, acho que quase tudo é psicossomático, né? Eu tive uma professora de biologia que falava muito psicobioneuroimunologia, ela usava muito falar isso na escola, né? Ou seja, a gente pode curar quase tudo, né? As coisas estão muito ligadas. Sim. Tem até no Netflix uma série que chama Heal. Não sei se vocês já viram. Muitos clientes me ligam e falam, Fê, a técnica da EFT, na hora que a mulher começa a falar com a terapeuta de EFT, ela lembra da mãe, de várias situações, e ela tem uma alergia horrível na pele, que nada curou ela, e ela começou a ter melhoras quando ela começa a tratar essa situação com a terapia da EFT. Então, para ficar claro, quem estuda EFT tem, então, que estudar, não é só fisicamente, não é só uma coisa... do toque e aonde ele vai acessar, mas essa pessoa precisa estar preparada para lidar com o que vai sair daquilo, né? O curso de formação, eu fiz 2 cursos, né? Eu fiz com o André Lima, que é um cara que se formou pelo Gary Craig e trouxe para o Brasil, e foi por onde eu conheci
Conheci através de um coach amigo meu que me contou dessa técnica, eu fui atrás depois de muitos anos, e me formei pelo André Lima, que tem um instituto, e incrível, e ele também é ex-engenheiro, que nem o Gary Craig, não é psicólogo nem psicanalista, mas é um estudo muito de autoconhecimento. Então, foram 2 anos de curso com o André Lima, e depois de algum tempo, já aplicando a técnica, eu fiz primeiro em mim, foram 6 meses de tratamento, né, de limpeza, de várias... Você se auto-aplica, e eu tive um terapeuta também me cuidando. Legal. Não dá para a gente muito falar com tanta autoridade sem ter passado, né, por uma coisa tão importante. Claro. Então, eu limpei muitas cenas, eu consegui destravar várias questões, e hoje, graças a Deus, estou aí deslanchando com essa terapia. Banquei falar que eu sou terapeuta holística de EFT, que você precisa ter, né, uma autoestima para falar, porque é uma coisa tão inovadora, tão nova no Brasil. Essa menina vem batendo nos pontinhos, o que é isso? Ela não é nem psicóloga, né? Então tem muito isso. Então eu insisti, eu fui bem, tive o apoio de toda a minha família, do meu marido, dos meus filhos e tal. Mamãe vai, meu marido também quis aprender a técnica, porque ele viu a minha evolução. Aplicamos. No fundo, né, quem está em volta se percebe ali uma diferença, não há discurso, né, que vá E com ele também aconteceram várias coisas, tem depoimentos lindos dele, né, muito interessante. Até abrimos uma empresa juntos, familiar, que era um sonho, que chama Do For Them, e que é uma empresa que era um sonho nosso de fazer. É uma empresa que, através do esporte, a gente incentiva as pessoas com deficiência física. Nossa, então, a gente promove, através do esporte, eventos. Teve o primeiro evento, foi uma coisa de arrepiar, que a gente realizou o sonho de 10 bailarinas cegas do Instituto da Fernanda Bianchini, que é sócia do Clube Círio, pode até, acho que está aí assistindo. É legal você entrevistar a Fernanda Bianchini. Ela é fundadora da Associação Fernanda Bianchini, há 30 anos, de balé de cegos, a única no mundo. Ô, William, você está assistindo aí, já anotou? Eu vou indicar a Fê Bianchini, uma querida, minha amiga, cliente também. Ótimo. O assunto então, coisas muito boas aconteceram na nossa proposta da empresa, hein? Muito legal. A Do For Them também. Eu acho que naquele vídeo que você me viu tem um depoimento assim também, né? Que a pessoa começa a destravar coisas na vida dela e produzir melhor também e tudo mais. Quem está aqui vendo, temos 35 pessoas neste momento vendo a nossa live já. Isso é muito bom. E está crescendo. Lá mais pro final, eu pedi para a Fê fazer com a gente alguma coisa aí. Vamos ver o que ela vai fazer. Então, quem está assistindo vai poder experimentar um pouquinho desses efeitos aí. Vamos descobrir juntos, né? Então, você perguntou se precisa ter uma formação de psicologia. Não precisa, mas o curso é todo fundamentado, que depois eu fui na raiz e fiz o curso com o próprio Gary Craig. Então, fiz 3 cursos com ele, o básico, o de terapeuta e o último de terapeuta interior, que hoje ele, às vezes, nem usa mais o tapping. Ele usa mais a coisa da física quântica e da vibração eletromagnética do nosso corpo, que foi uma evolução, né, da prática dele, que chama terapeuta interior, e eu uso também no meu método. Show, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Essa técnica tem a ver com doing? Eu não sei o que é o doing. O doing são os pontos que tem no pé. E foi o primeiro contato, eu lembro que eu fazia jazz na escola, é muito interessante isso. E a professora de jazz, Pedro, olha que legal, a professora de jazz, antes de começar a aula, fazia a gente sentar com a perninha de índio e tocar nos pontinhos do doing e explicava que o corpo todo estava nos pés, como na mão e como na orelha. Aliás, se você nunca fez reflexologia, faça ontem. É uma maravilha. É o máximo, eu amo. Tem no clube. No seu pé e você sai inteiro. Voando. Eu sou apaixonada por mexer no meu pé, mexo no pezinho das crianças desde que nasceram, e é incrível. Não tem a ver porque através do toque você consegue destravar situações, né? Até dores. Então o doing é mais para dor, não tanto a parte emocional. A EFT vai mais na emoção. É interessante, pelo que eu estou entendendo da EFT, a gente geralmente, e no trabalho também como ator, como diretor de teatro, a gente fala muito sobre isso, né? O que está dentro acaba saindo, né? Então, o que está dentro reverbera fora.
Então, a EFT, pelo que eu estou entendendo, seria uma maneira de chegar no que está dentro por fora. Né? A gente ativa esses pontos, que vai fazer aquele trabalho de ativar a amígdala, que está do lado do hipocampo do cérebro, e vai vir o que tiver que vir. Então, eu já atendi pessoas online, que as pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que eu ia te falar isso que eu estou falando, porque vem, a coisa flui. E para teatro é muito usado também. Eu atendi em Nova York a Tânia Kalil, que está morando lá, e ela falou, Fê, em várias situações, antes de entrar em cena, eu usei a técnica da EFT, ensinei a minha equipe, o elenco, e as pessoas amam, porque baixa esse cortisol em 5 minutos. Então, usando essa técnica para ansiedade, já dá uma aliviada, entendeu? Legal. É bárbaro. Muito bem. E aí, repetindo, hein? Vai ter uma amostra grátis aí para quem ficar até o final. Vamos fazer. Vamos todos juntos fazer. E quais são, bom, você falou, né, da ansiedade e tal, quais seriam os momentos, as situações em que a gente pode utilizar essa técnica, assim? Olha, são em várias situações, né? Então, por exemplo, assim, numa situação de ansiedade, na hora que vem a ansiedade, a gente pode fazer para aquela ansiedade do momento. É o que o Gary Craig explica, que é a metáfora da mesa. Tem a mesa e o que segura, sustenta essa mesa. Então, a ansiedade é o tampo dessa mesa. O que sustenta essa ansiedade numa vida são todas as cenas específicas, os momentos que essa pessoa viveu, né? Quando a gente vai tratando em consultório, como uma terapia, uma vez por semana, essas cenas, a gente consegue desmoronar essa mesa. Se eu trabalho no momento de crise, vai melhorar a ansiedade. Só que é uma coisa que não vai cair essa mesa. A ansiedade continua ali, é momentâneo, tá? Então, para uma dor, né? Eu ensinei já fisioterapeutas usarem a técnica. Então, a gente pode trabalhar para dor física e essa dor vai melhorar. Pode até mexer, falar... Ainda tem uma relação mais ali com o que o Duin faz, pelo que você falou. Sim, mas essa dor, ela tem a ver com o emocional, porque se ela voltar, não cuidou da causa. Se há sintoma, tem causa. Perfeito. Então, pode ser que você, né, melhora a dor da pessoa, ela vai embora falando, uau, que máximo, mas enquanto a gente não tratar a causa dessa dor, ela vai voltar. Mas alivia, tá? Sim. Muito bem. No momento de avião, de pânico, já cuidei de muitas pessoas, muita gente com medo de avião. Eu comecei a ter medo de avião depois que eu me tornei mãe. Eu uso a técnica da EFT no voo, uso mesmo, uso antes de viajar. No voo eu nem tenho tanto medo, eu fico com mais aflição antes de ir, pensando em um monte de coisa, porque depois que a gente se torna mãe, a gente fica com medo, né? Claro. Então eu uso a técnica antes de viajar e também no avião em algumas situações. E já tive retorno de clientes que falaram, Fê, eu usei no avião e foi incrível, melhorou muito. Esse é um exemplo legal, eu queria aproveitar então, nesse caso, por exemplo, tá? A pessoa que tem um medo de voar, tem alguma origem isso aí, tem. Uma questão bem complexa, psicológica ali. No caso, você tem algo que ela pode fazer ali e que vai acalmá-la, né, para ela voar. E como você tem dito, ela precisa trabalhar a causa para que aquilo não volte, para que ela possa começar a voar. Mas como um medicamento, a pessoa toma um calmante, beleza, mas para ela não precisar tomar aquele calmante sempre, ela vai trabalhar aquilo. Neste caso, aí o profissional da EFT também pode investigar. Vai também investigar e tratar aquilo ali, como fazendo uma terapia. Tratar a causa. É uma terapia que nós vamos chegar na causa, contando um pouquinho, eu preciso saber como é que foi a sua história, como é que é a sua infância, tudo que nós somos o que vivemos. Então, essas cenas todas, momentos difíceis da vida, às vezes coisas que a gente não lembra, que vai para o arquivo morto, né? A gente dá aquela recalcada para não sofrer. Então, exemplo de uma pessoa que a gente ajudou com a técnica da EFT com medo de avião, era medo, não era do avião, era de ficar em lugar fechado. Claustrofobia. Claustrofobia. Da onde veio essa claustrofobia? Ela lembrou que quando era pequena, ficou presa no porta-mala do carro, foi brincar no carro, no porta-mala, e ficou presa. Então, ela se viu no escuro, num lugar apertado, tentando gritar.
Então, o medo não era do avião, era da situação, do escuro, do apertado. Então, a pessoa remete aquilo na situação atual por conta do que ela viveu. E aí, como que trabalha essa cena, Fê? Né? Na cena, hoje eu sou estudante de psicanálise e eu sei que chegando na cena é uma coisa muito importante. E aí meu professor fala, tem que ficar na cena. A EFT fica na cena e cuida da cena. Porque eu ter que ficar na cena, você vai ter que ficar pensando, tentando sozinho elaborar. Sim. Até você voltar para a próxima sessão. Né? Você faz aquela catarse, aquela insight, nossa, lembrei de tal situação, daquela cena que eu vivi, nossa, é por isso que eu me sinto sufocada. Aí, com a terapia DFT, você faz o quê? Linkando os dois, a psicanálise com a terapia DFT. Você carrega aquela cena no colo, literalmente, a pessoa não volta para casa, nós vamos ali pegar essa cena, trabalhar. Você é a pessoa da cena? Você se vê na cena, você é a pessoa da cena? Nossa, eu sou a pessoa da cena, porque eu tô sentindo tudo, tá me dando já falta de ar, eu tô suando a mão. Então, nós vamos fazer o tapping e a pessoa vai começar a olhar essa cena. Tá muito nítida, Fê? Tô vendo, aí me vai todos os detalhes, os 5 sentidos. O que você tá, você cheira alguma coisa, você escuta, o que você vê? A gente vai trabalhar todos os sentidos, né? Quanto depois mais se a pessoa tiver todos os sentidos aflorados, for muito presente, é mais difícil, vamos supor, é mais complexo de a pessoa está mais envolvida naquilo quando ela está na cena. Quando ela se vê na cena, é forte também. Mas quando ela está na cena, está muito forte. Entendi. Então, ela tem reações bem fortes. Sofre bastante ainda em relação... Ela está paralisada, porque a nossa mente é como flashes. E essa cena é um flash que parou ali. Então, qualquer situação que coloca ela numa situação parecida, ela vai paralisar. Vai tremer, vai passar mal, vai ter pânico, vai passar para as crianças, para os filhos, para as novas gerações. Sim, então, a gente trabalha essa cena e ela fala, nossa, parece que a cena está mais esfumaçada, que coisa esquisita. Nossa, eu já não estou mais gritando, não está tão escuro. Aí já saí da cena, consigo me ver. E vamos fazendo o tapping, e vamos fazendo até sumir a cena. Fê, como eu sei que eu sarei? Você não vai mudar o que você viveu, você não vai esquecer que você ficou preso naquela situação. A próxima vez você voar de avião e não tiver pânico. Sim. É assim que você vai saber. A próxima vez que você tiver num carro fechado... prova, né? Exato. E eu gosto de ter a prova, senão continuo na cena, entendeu? Sim. Bom, temos aqui algumas perguntas, antes da gente entrar no próximo tópico. A Lia, direto lá dos Estados Unidos, pergunta aqui, eu sempre acho que toda dor física tem muito a ver com o emocional. Tem sentido? Total sentido. Total sentido. É aquilo que estava falando, né? Da questão psicossomática. Eu vou contar para vocês um cliente que eu atendi, que teve câncer na perna. Ele é até dos Estados Unidos, Lia. E nós começamos a fazer o tapping, porque eu cuidei da esposa dele, e ela ficou super bem, e aí ele falou, nossa, eu preciso conhecer essa técnica. Porque ele já operou essa perna e a dor continua. Não tem o que fazer, não tinha o que fizesse para essa dor sarar. Começando a trabalhar com o tapping, gente, ele começou a lembrar dos tapas que ele levava da mãe com um pedaço de pau na perna. Na perna que doía, na perna do câncer, a dor estava viva até hoje. Ele tomava remédio, tomava remédio para dormir, ele já tinha sarado do câncer, ele ainda mancava e sentia dor. Nossa. Veio a cena, ele era criança apanhando naquela perna. Super pesado, mas assim, gente, libertador. Hoje ele está andando bem, nós fizemos no sol, falei para ele, vamos lá no jardim, vamos sentar no sol, vamos, né, tentar tirar essa cena. Ele falou, mas não foi uma cena, Fê, foram várias. Eu falei, não tem problema, vamos devagarinho. Então é uma coisa muito forte, que assim, quem não está preparado não tem que fazer essa terapia mesmo, porque é o que eu falo, vai vir para nós, vai mexer na ferida, mas aí vai tirar com a mão também. Mas vai ali na ferida, ele chorou muito, ele sentiu muita dor na perna, falou, Fê, minha perna tá queimando, aí começou a formigar a perna, como se ele não tivesse mais sentido, e foi aliviando. Diz que na noite seguinte, eu sempre ligo, ele falou, dormi tão bem. Legal. Até o
sono influencia. Não é raro, na verdade, a gente ouvir pessoas amputadas, né, dizerem que sentem ainda o braço, a perna, que tem a sensação, né? Aquilo permanece por muito tempo ali, né? Você vê que o cérebro, ele está acostumado com aquilo, né, a vida toda, então não é simples, né? O membro sai, mas mentalmente, né? Bom, vamos lá, próxima pergunta aqui, da Cris. Ela pergunta... Ai, Crisinha Elias, lindinha, minha amiga de infância, te amo. Muito bem, muito obrigado por estar vendo a gente. Aliás, obrigado, Lia, também. Todo mundo, né? Thaís, Eu queria saber, todo mundo que tá aí, não dá para eu ver? Manda um beijo, Ó, se beijo. você olhar do lado direito aí, você vê o Live Comments, clica nele que você vai ver todos os comentários que estão chegando aí. Aí você vai ver os nomezinhos das pessoas, você vê. Mas não é todo mundo que está assistindo que manda comentários, né? Mas pelo menos quem mandou comentário aí dá para ver. A Cris pergunta assim, ó, qual a regularidade ideal para o tratamento da EFT? Diária, semanal? A gente faz sessões semanais, né, de no mínimo 1 hora. Quando vem emoção, não dá para falar, escuta, querido, terminou seu horário. A gente trata, eu cuido de gente e o emocional das pessoas. Então, assim, é mínimo 1 hora. Às vezes até a coisa flui mais rápido e a gente vai tranquila, mas geralmente é 1 hora no mínimo, semanal. E o Gary Craig nos ensinou a fazer pacote de 6 sessões. Então, a gente faz pacotes de 6 sessões de terapia semanais. Acabou o pacote. Como é muito rápido, você tirar uma cena que está te paralisando uma vida, né? Que em terapia convencional você iria ficar num tratamento ali muito mais tempo. Então é legal essa parceria do psicólogo com a EFT, do psicanalista com a EFT, né? Hoje eu sou psicanalista com a terapia da EFT, então vai mais rápido, mas aí você pode continuar porque potencializa coisas boas também. Fê, você só fala de coisa ruim? Não. Atletas olímpicos usam a técnica da EFT para potencializar a performance, por exemplo. Que legal. Como? Então, por exemplo, na corrida, como que você pode... O que vai impedir um corredor de uma corrida boa ou um atleta de fazer uma partida boa ou de uma partida ruim? O emocional. O estresse do dia, a ansiedade. O emocional no esporte pega muito, né? E o brasileiro, a gente sempre reclama disso, né? Os times brasileiros se abatem muito em Olimpíada, em Copas do Mundo, a gente sempre vê, né? Seja no masculino ou no feminino, parece que o brasileiro é mais pego por esse abatimento, né? Quando alguma coisa errada. Você sabe que eu cuidei de um cara que joga tênis, ele é um executivo, tal, e ele joga tênis, ele mora em Londres, brasileiro. A gente faz online, né? A vida inteira, ele ouviu do pai que atleta brasileiro não tem emocional para ser campeão. Essa frase que você falou é uma crença que limita... Sim. Um ciclo, na verdade, né? Existe a crença que acaba perpetuando a realidade, né? Às vezes. E aí ele incorporou isso e ele falou, Fê, eu tô ganhando o jogo. Eu dou um jeito de estrambelhar a coisa e eu acabo perdendo. É o pai dele falando e aquilo ficou na mente dele. Como é que ele pode ir contra o pai, né? É uma coisa mas é totalmente inconsciente. Ele fala, eu jogo muito, mas eu perco porque eu começo a jogar mal e a coisa deslancha. Então, o emocional tem muito a ver. Eu cuidei do meu marido, que é atleta, num Ironman que ele fez, e a natação para ele era algo complicado, porque ele tem bronquite asmática desde pequeno, toma Seretide, que é um remédio, e na época ele tinha feito uma prova anterior que estava muito gelada a água. Então, ele já começou a passar mal, ele teve falta de ar. E nós trabalhamos, depois desse dia, com o tapping, esse medo dele. Então, ele pôs para fora o medo, nós conversamos para ele poder aproveitar a prova, qualquer coisa que ele sentisse, ele tinha que parar. Não é ganhar a qualquer custo, é ter essa consciência, chamar a consciência. Claro. E ele foi lindamente, falou, nunca aproveitei tanto uma prova, curti cada fase. Então, é bem interessante. Essa questão do brasileiro não tem psicológico, né, ela está no rol das crenças limitantes, né? Total. E acho que é uma coisa, pelo que você tem dito, que a técnica aborda bastante também, né? A gente limpa crenças. O dinheiro é sujo, várias coisas que a gente fala, né, que começam a limitar a gente ali. A gente programa o cérebro, parece, né?
essas crenças limitantes específicas da nossa casa, né? Da maneira do ambiente que você viveu, né? Inclusive, agora eu estava dando no meu Instagram uma live sobre a nossa formação e as fases dessa formação, de um estudo que eu fiz com uma psicanalista o curso chama O Corpo Explica. Então, a gente tem 4 fases de formação, que é o momento, a dor, o recurso e o formato. Até físico nosso. Tem a ver com o que a gente viveu na formação do sistema nervoso, no útero da mãe. Nossa. E depois no decorrer de uma vida, de um ambiente. Então, tudo isso vai criando crenças que nos limitam, como a gente também tem as fortalecedoras, tá? Senão a gente não estaria fazendo metade da coisa que a gente faz. Claro. Mas as crenças limitantes que a gente limpa com a técnica da EFT. Que legal. Não, e é legal que se diga o seguinte, né? Tem as crenças, todo mundo carrega crenças daquelas que potencializam, aquelas que limitam da sua criação e tal. Mas algumas são comuns a quase todos nós, né? Tem a ver com a nossa cultura. E com a religião, muitas vezes. Muito sim. Mas, por exemplo, uma que é muito comum, né? Quem nunca ouviu alguém passar, por exemplo, do lado de um carro muito caro e olhar e falar assim, o que esse cara fez para conseguir esse carro? Deve ter feito alguma... Né? Então já põe na cabeça, para você ser rico, você tem que fazer uma coisa errada. Coisa errada. Mas isso é uma crença que dá para limpar. Mas essa é uma crença presente em, nossa, talvez 90% dos lares brasileiros. É uma crença brasileira. Talvez dizer que isso é uma crença limitante brasileira seja outra crença limitante, mas é um fato, né? Todo mundo. Isso é uma outra crença limitante. Agora, eu atendo, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro e se culpam de ter o dinheiro. Sim. E se auto-sabotam por ter o dinheiro. Porque minha mãe não teve, porque eu estou fazendo essa casa linda, minhas irmãs não vão se sentir bem. E aí essa crença de que ela não pode ter, porque dá dó, porque é pecado, porque para que tanto, é o exagero. E você pode sim ter coisas bonitas e caras e ser feliz assim. Desde que seja honesto, né? Que você batalhou. Isso. A prosperidade, o que Deus quer da gente, né? O que for, o que cada um acredita. A natureza é abundância, não é escassez. Quanto mais você prospera, mais você tem que servir. Então, o servir ao próximo é um propósito que a gente veio aqui na Terra para isso. Se você não está servindo, vai faltar. Vai faltar no emocional, vai faltar no familiar, pode estar bem, né, no trabalho, mas vai faltar em algum momento. Enquanto a gente não entender que a gente veio aqui para servir, e isso é matéria da formação da EFT, que eu achei o máximo aprender isso, e aí, né, tivemos até a abertura dessa empresa da Do For Them, que nada mais é do que servir ao próximo, faz toda a diferença. Vou aproveitar que você levantou essa bola maravilhosa e vou cortar. Então é o seguinte, falando em servir ao próximo, quem acompanha toda semana já sabe onde eu vou chegar, né? Que eu sempre deixo para o meio da live este momento. Estou colocando na tela agora esse QR Code que leva você para... Basta você apontar a câmera do celular, ele vai levar você para o site da Vaquinha Virtual do Círio, que é uma campanha, é um projeto super legal. A Vaquinha Virtual leva para a campanha do agasalho, que o pessoal do Departamento de Filantropia, liderados pela Cássia, que eu já entrevistei aqui, estão fazendo, que é super legal. Tá frio, hein, gente? Tá frio, tava fazendo calor, agora tá frio de novo, e nós temos a sorte, a bênção aí de estar abrigados, quentinhos e tal, mas muita gente do lado da gente, basta você sair na rua, você vê, a gente não tem essa sorte. Então, se você puder, por favor, ouça o que a Fernanda acabou de falar, né? Isso nos preenche também, né? Além de fazer bem para o próximo, faz bem para a gente. Então, se você puder ir lá, qualquer quantia, aquela que você puder, é um projeto muito bonito, colabore, tá bom? Projeto do Círio. Então vai ficar aí a partir de agora, qualquer momento, vai lá, tá? Olha, tem várias coisinhas chegando aqui, vários comentários, perguntas. Deixa eu colocar aqui. Tem uma do Hamilton, o nosso gênio, que já deu entrevista pra gente, vai voltar em breve. Coloco aqui, parabéns pelo tema. Gostaria de saber se o EFT é feito como tratamento início, meio e fim, ou se é feito caso a caso, conforme a situação. Deixa eu ver. Começo, meio e fim. O ideal, a gente fala que não trata de paciente, né? A técnica da EFT, ela cuida de cliente, de saúde. Então, quando vem alguém num pânico, numa crise, vai para um psiquiatra, vai ter que se medicar, não é a hora, lógico que vai tirar do estado, mas tudo aquilo
que fez essa pessoa estar nessa crise, nessa depressão profunda, é o antes, entendeu? A terapia da EFT vai ajudar, ajuda a amenizar, mas numa crise, a gente prefere que o médico olhe essa pessoa, tá? Agora, para se evitar ter uma nova depressão, perfeito. Então, eu tenho clientes que tiveram depressão por muitos anos, ainda são medicadas, mas estão mais leves, e a gente cuida da técnica da EFT para não vir de novo a crise. Então, é perfeito. Pós-operatório, hospitais dos Estados Unidos, tem médicos naquele link que eu te passei, a gente pode até depois, numa palestra que eu fiz do clube, eu passei o link do Gary Craig, que tem médicos, urologistas, nutrólogos, tem oftalmologistas, falando até de perda de visão por conta do emocional, que a técnica da EFT também ajuda. Sim. A parte do câncer, né? Eu fiz um atendimento na parte da mama, né, da casa da mastologia, e nós fizemos uma sessão de tapping, porque para toda a ansiedade daquelas mulheres que iam passar pelos médicos de câncer de mama. E as voluntárias falaram, Fê, foi incrível, porque elas ficaram muito mais leves, elas curtiram o cafezinho antes de entrar no médico, os médicos de lá se interessaram, pediram para eu voltar, porque o clima ficou mais leve, mais harmonioso. Legal. Então, ajuda demais. Muito bom. Olha, respondeu. Tem alguns comentários. A Cris Ferrara, que é lá do teatro, amadíssima, muita saudade. Ela coloca. Eu assisti a peça, ela é demais. Qual ela com a Ferranum, muito engraçada aquela peça. Toque? É. Muito obrigado. Eu amei. Legal mesmo. Ela coloca aqui, ó. Eu uso muito biossíntese, que é a terapia corporal somática. Me ajuda muito nas corridas. Corri muito com seu marido, saudades. Ai, que graça, Cris. Ele corre também bastante ainda no parque. Então, acho que tudo ajuda, né? Cada um tem que procurar o que é bom para cada um, e uma técnica vai ser melhor do que outra, dependendo do momento, da pessoa. E eu acho que tudo isso vem agregar. Agora, eu atendo muita gente que tem fibromialgia, sabe, Olavo? Muitas senhoras com fibromialgia, até moças mais novas que já começaram a ficar de cama por fibromialgia. Nossa. E a gente consegue diminuindo as doses do remédio. Eu não mexo no remédio, elas mesmas vão no médico e acabam diminuindo por conta do emocional, do peso que carregam, das coisas que passaram, que tudo foi engolindo. Sabe aquela coisa, tá tudo sempre bem, eu posso tudo, eu aguento. E aí o corpo sente. O que a alma não está aguentando, o corpo padece. Perfeito. Olha que frase. Olha, tem alguns relatos aqui, ó, a Cris diz, né, que a técnica da EFT é incrível, só quem faz entende a diferença do antes e depois. Tem a Cissa fala, fez muita diferença para mim quando fiquei viúva. Olha, uau! Psicologicamente, né? Então, eu queria que você falasse, Fê, por favor, assim, o que você já pôde observar de resultado mesmo no teu consultório, ou até de relatos de outros países, casos assim mais impressionantes, extremos, ou simplesmente que não necessariamente extremos, mas que o pessoal que está vendo aqui possa pensar, caramba, isso aí eu poderia me beneficiar. Coisa mais comum a todos. Você sabe que numa das lives que eu fiz, falando das cenas, e que essa técnica da EFT limpa essas cenas que a gente vem guardando e passando, né, hoje situações por conta de tudo isso, uma pessoa me mandou uma mensagem e ela teve câncer de mama, tá? Ela falou para mim assim, Fê, eu chorei da sua live do começo ao fim, lembrando de todas as cenas que eu vivi e que estão gravadas como flashes na minha memória, do jeito que você falou, eu tô me vendo e me veio várias cenas que eu sempre guardei, nunca lidei com isso, mas o câncer veio e hoje eu tive que tirar minha prótese para arrumar, que deu alguma questão. Eu sinto que eu estou preparada para me cuidar da EFT, mas eu preciso agora deixar isso. Então, assim, vem um momento, a pessoa se sente preparada para aquilo, né? Uma outra situação de uma pessoa que também teve um câncer, a gente começou a cuidar e foi uma história, uma pena que tenha que chegar nesse ponto, né, dessa doença, de uma coisa
muito forte para a pessoa ter coragem ou achar que isso é importante, né? A importância que tem a sua saúde. Aquele tempo, aquele dinheiro investido, mais o tempo, porque as pessoas falam que não tem tempo para nada, e agora veio essa pandemia, minha agenda está lotada, graças a Deus por um lado, e infelizmente por uma situação tão ruim, né? Mas antes, quem não tinha tempo, achou o tempo de se cuidar. É isso que eu estou querendo dizer, tá? E a gente cuidando de situações com pai, com família, bem pesadas, e a pessoa ainda era criança, amarrada naquela situação, e vivia uma escassez total, e hoje está prosperando, e está indo para frente, está abrindo negócios. No meio da pandemia, ela falou: Fê, o ano de 2020 foi o meu ano. Então, para mim, legal. Não tem nada mais gratificante, né? Gratificante. Quem ganha sou eu. Outra coisa muito assim impressionante é uma história de um menino que é um homem, né? E ele toma remédio a vida inteira para dormir, até já bebeu de cair e acorda de madrugada, para você ver o poder da mente. Uhum. E em tratamento, a gente conversando tal, ele lembrou de uma cena que ele não lembrava, então é tudo que eu preciso lembrar, e coisas que eu não lembro, às vezes vai vir coisa que você não lembra. Tem coisas que estão no seu consciente ou no subconsciente que você não tem consciência. Mas vem com a FT, e depois você pode até ter sonhos, que aí você já vai trabalhando nos sonhos. E veio a cena dele numa situação, sabe aquelas viagens que você faz com a família, que tem que acordar com horário, porque o ônibus vai sair, o pai é muito rígido e tal, não pode perder e tal, tal. Os meninos não acordavam, e o pai fumava, e queimou o pezinho do menino para acordar. Tá brincando. Ele não lembrava disso, mas ele viu a cena, e acordou com aquele susto, né? Aquele quente, aquele queimadinho, acordou naquele susto, e o pai falou: amanhã, se você não acordar, eu vou fazer isso com você e com seu irmão. Então, assim, como é que essa pessoa vai dormir? O estado de alerta dele, tipo, não dorme. Se você dormir, vai acontecer um problema. Alguém vai se machucar, vai dar uma questão. A pessoa não dorme, pode tomar o remédio que for. E aí nós limpamos essa cena, que foi bem pesada, e hoje ele dorme. Que maravilha, hein? Eu tenho muitas. Olha a Thaís aqui, que já passou aqui também pelo... Ai, querida, minha cliente. Para mim tem sido muito importante. Obrigado, Fê. Obrigada, Thaís, pela confiança, minha querida. A gente está chegando na reta final da live, então eu quero fazer mais 2 perguntinhas rápidas, e aí vamos para nosso experimento aqui. Fala um pouquinho da Ask Me by Fê Fiorito, né? Que é a tua metodologia, né? A Ask Me... Pode terminar, desculpa. Não, é isso. Pode ir lá. A Ask Me nada mais não é para as pessoas me perguntarem, né? Porque o Ask Me me pergunte, ainda by Fê Fiorito, mas é assim, veio depois do meu tratamento de 6 meses com a FT, limpando as minhas crenças limitantes, que eu abri o meu negócio, a minha empresa, achando que eu não era capaz, que eu tinha que a vida inteira trabalhar em empresa multinacional e ter o crachá da empresa, o seguro-saúde da empresa, por questões de segurança, de que tem que ser assim, que era o melhor assim, como é que eu ia abrir uma empresa, né, no Brasil, que se paga tanto imposto, que é tudo muito difícil. Bom, depois que eu terminei, né, de cuidar cada hora limpando de uma crença, eu lembro que eu fiquei, acho que 8 horas sentada na mesa de jantar da minha casa, meu marido saiu e falou: você tá bem? Eu falei: tá tudo bem. Eu escrevi o projeto inteiro da minha empresa. Quando ele voltou, depois de 8 horas, eu falei: amor, senta aqui, a minha empresa vai chamar Ask Me. Eu montei o primeiro curso, que é um workshop, na verdade, que chama Ser Você Mesmo. Aí eu coloquei um pupurri de tudo que foi importante para mim, com a técnica da FT, e fiz uma metodologia minha para explicar a base do autoconhecimento para todo mundo. Que para mim isso tinha que ser dado em escola para as crianças. Então eu queria gritar para todo mundo que isso existe, que é assim que funciona, que foi muito bom para mim. Para você ser a minha, né, dar um parâmetro do que você acha. E ele falou: ok.
quero muito fazer. Então, foi com o cliente mesmo, super sério, sentou, fez, já me contratou para fazer para a empresa dele, porque ele amou, levou isso para a equipe dele. Então, eu dou muito workshop em empresas, em parte corporativa. E por isso que a minha empresa é consultoria em gestão de pessoas e desenvolvimento humano, expansão da consciência. E tenho clientes corporativos onde eu ensino a técnica. E vários executivos, antes de momentos difíceis, que iriam explodir ou perder a cabeça ou muito estresse, eles fazem o tapping. Fê, me tranquei no banheiro antes da reunião, fui fazer o tapping. Enfim, fiz com a minha equipe antes de uma decisão difícil. É legal, porque a pessoa que tem um problema crônico, voar de avião, alguma coisa assim, eu conheço atores que não fazem um teste sem tomar um calmante, por exemplo. Tá vendo? É isso. Uma solução que não traz uma química, né, externa para você. Não, pelo contrário. E você sara. Se vai na raiz do problema, você sara, não volta mais. E aí o ESC-me, eu tive um diretor chileno que ele usava um boné com ponto de interrogação. Tipo, me perguntem, não tenho medo de me perguntar. E eu lembrei, falei, gente, a gente tem que se questionar mesmo, a gente com a gente mesmo. Tem que duvidar do que a gente ouve, sim. Não existe verdade absoluta. Nós vamos morrer um dia, ponto. Agora, todo atleta brasileiro não tem controle emocional? Mentira. Se tiver um, todo rico faz coisa errada? Mentira. Entendeu? Então, assim... Todo político é ladrão. Não, e não é verdade, né? Agora a gente generaliza, cria aquelas barreiras todas. Tô velho para isso, ai, sou muito novo, tudo isso. Então, o ESC-me se questione, o óbvio não existe, se perguntem. E, tanto nos workshops, agora eu montei uma mentoria para ensinar como que eu fiz para ser dona da minha agenda, que nada mais é você ser CEO da sua vida, né? Porque a gente veste a camisa para os outros, para a empresa dos outros, se desdobra e não dá conta, às vezes, da própria vida, do seu tempo. Então, até tem uma brincadeira, né, no RH que fala assim, eu pergunto no RH, quanto tempo você tira para ficar com você? A pessoa fala, não tenho tempo para mim. Você fala, nossa, mas você é tão insuportável assim que você não aguenta ficar com você? Como é que eu vou te levar para uma equipe, querida? Não é assim? Eu acho que tudo também tem a ver com o propósito principal, né? A gente tem que trabalhar para viver, né? Assim como se alimentar para viver, não o contrário, né? Então, no fundo, a gente trabalha para conquistar alguma independência, algum conforto para a nossa vida, né? Pra viver. Agora, o quanto que as pessoas ganham e ficam doentes e não aproveitam. Pois é. É por isso não tem tempo mesmo de ficar doente, passa o dia inteiro trabalhando, não tem também um minuto ali com a família, né? Ou para curtir aquilo. Eu queria aproveitar que você falou. Pode falar? Eu fiz um workshop para professoras, né? De uma cliente minha querida que falou: ai, Fê, eu preciso levar esse conhecimento para as minhas amigas que são professoras. E eu faço um exercício muito legal que eu vou fazer aqui com vocês, que a gente vai contar até 5 com as mãos, mostrando para mim. E eu quero que todo mundo aí faça contando até 5 com as mãos para mim, Olavo. Conta para mim até 5. Peraí que eu quero deixar os exercícios para daqui a 2 minutos, pode ser? Pode. Só para a gente, eu quero terminar com eles. Aí pessoal, então já avisa aí, tá? Você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigado. Já chama todo mundo tá em volta aí para a gente fazer juntos. Eu só queria aproveitar que você falou que devia ser ensinado nas escolas e tal. Tem um livro do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Quem não leu, leia, e espero que torne também um tema aí, como é que fala? Uma matéria para a escola, obrigatória para as crianças. A inteligência emocional tem a ver tudo com autoconhecimento, é fundamental, né? Eu ia te perguntar também rapidinho, se pudesse ser bem rápido para estourar o tempo, sobre... a gente tem 10 minutos ainda. Sobre a sua experiência no clube, né? Lá como você foi diretora de qualidade, como é que foi isso? Sim. O Fábio Cadi, na época que foi diretor e assumiu a presidência, um querido, super aberto a coisas novas e tal. Eu fiz umas questões, questionei com eles algumas coisas de serviço, e ele falou: ai, Fê, se eu abrisse um departamento de qualidade aqui no clube, você tocaria para mim? Porque eu sou formada em turismo,
né? Trabalhei em hotelaria, nos hotéis 5 estrelas e aqui no Canadá também. Fiz uma pós-graduação em economia voltada para o turismo na USP. Então, eu tenho essa expertise da excelência do atendimento. Que um departamento, o meu trabalho de tese foi a importância da integração entre os departamentos para a excelência de um atendimento. E olha, tem tudo a ver com o que eu trabalho hoje, né? A integração de tudo interno com o mundo externo para você viver uma vida com excelência. Ai, gente, é de arrepiar. Amo essas coisas. E aí eu fiquei no Clube Sírio com muito carinho, fiz um trabalho que eu amei fazer. Antes de eu montar a ESCME, eu já estava estudando, mas eu tive com todo esse pessoal, com o Rubens, com a Thaís, com todos, Marcos Raik, adoro de paixão, Fabinho Bittar, o César, meu primo, Gus Gus, que eu amo. Então, assim, são pessoas maravilhosas que me deram essa oportunidade, eu sou muito grata. E eu saí, quando o Cadi também saiu, eu pedi para sair para eu tocar a minha empresa que estava crescendo. E hoje, graças a Deus, eu estou com uma agenda de sucesso, mas eu sou muito grata por essa experiência que eu tive no clube. Bacana. Bom, cuidando então, de gente lá, né? Cuidando de gente. Lá do clube foi um trabalho de cuidar mesmo. Que bacana. O Hamilton, ele perguntou aqui, para a gente, então, usar como a nossa ponte aí, porque vamos fazer agora, a EFT tem que ser presencial ou também faz efeito no virtual? Vamos descobrir. Ela, na verdade, já falou para a gente aqui na live, né, que tem feito consultas online aí durante a pandemia e que dá super certo. Vamos experimentar isso então, gente? Temos muita gente online, vamos lá. Hoje, inclusive, eu só atendo online, viu, Olavo? Hoje eu fechei o consultório, que era um workplace, né, de coworking de terapias, e hoje eu só atendo online, tenho muito cliente internacional, brasileiros que moram lá fora. Hoje eu atendi uma senhora na Alemanha, com 6 horas de diferença, e assim, foi incrível. Então, quem estiver interessado, gente, não precisa nem sair de casa, né? É isso aí. Reserva um tempinho aí e vai experimentar. Bom, vamos lá? Vamos fazer esse exercício de contar até 5 com a mão? Conta para mim, como se tivesse... Me conta até 5 com a mão. Vamos lá, Olavo, todo mundo faz. O pessoal tá vendo, tá dizendo que tá todo mundo fazendo, só eu que vou aparecer aqui, viu? Vamos lá. Não, aí cada um é um problema de cada um. Faz você aí. 1, 2, e já. Vai. 1, 2, 3. Eu vou te dar mais uma chance, que nem eu fiz com as professoras. Conta até 5 para mim. Com a mão? Vai. 2, 3, 4, 5. Todo mundo contou que nem o Olavo? Responde aqui para mim, sim ou não? Todo mundo contou que nem o Olavo? A Thaís acabou de colocar aqui, parabéns. Será que é para mim a contagem? Acho que não, né? Ai, Thaís, querida, ela é minha colega na diretoria. Como é que eu contei errado? O que eu fiz de errado? Uma criança oriental contando até 5. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o 0 da nossa mente? Não existe o vazio. Não existe o tempo, o ócio. Uma criança oriental já sabe que ela é milionária porque ela tem, primeiro, 1, que é a saúde. O outro é o 0, porque ela tem família, porque ela tem escola, porque ela tem comida, vai somando zeros. Isso a gente aprende no taoísmo, que eu fiz um curso maravilhoso da história da natureza, e o ócio é aprendido na vida. Nós não temos isso na nossa mente, então é muito mais difícil a gente parar mesmo. Hoje eu durmo depois do almoço, eu dou uma deitada de meia hora, eu fecho o quarto escurinho, ponho o pijama e deito e durmo. Fundamental para o meu dia. Para fazer isso. Não posso no meio do dia. Me sentir culpada, ai que folgada, eu tô aqui, nossa, preciso trabalhar, ajudar meu marido, não que não precisasse, mas estou dizendo, meia hora do seu dia, a gente não tem o 0. Conta de novo, até 5. Aquele que não aprendeu, né? Tô brincando. Vai, Olavo, vai. Não pensei nada, né? Todo mundo. 0, 1, 2, 3.
Gente, ensina para o filho de vocês. As professoras ficaram Um monte de loucas. gente aqui nos comentários. Não, eu comecei pelo dedão. Eu comecei pelo... Não era nada disso. Ninguém sabia isso aí, viu? Ai, não é demais? A gente não está programado para o ócio. E como é que é? Antes a gente falou da questão de dormir e tal. Você falou que tinha algum tapping que ajudava aí. Antes de dormir, a gente pode fazer um tapping para ter uma boa noite de sono, acalmar nossa mente. E nós vamos fazer agora uma sessão, chama rodada de tapping. Tapping são batidinhas em inglês com o dedo, tá bom? Então, Perfeito. sempre todos de uma maneira confortável, solta o ombro. Tá preso, não sai. Solta. Dá uma relaxada aí no ombro para a gente poder acalmando a nossa mente, nada de celular também, né? Umas 2 horas antes da gente deitar, vamos tentar 2 desligar. horas antes, ninguém vai dormir aqui. Seria o ideal, né? Tem que ser celular 2 horas. Então, a gente vai respirar fundo. Eu vou fazer uma sequência sem falar nada, só para aumentar o fluxo de ar no pulmão, e depois eu vou falar as frases, vocês repetem. Tudo bem? Então, a gente vai bater no ponto do karatê, relaxa, respira fundo, ó. É uma meditação guiada que eu vou fazer aqui. Essa técnica a gente usa também como uma meditação guiada. Então, respira e solta. Mais uma vez. E solta. Topo da cabeça, 7, 8 batidinhas, vários dedinhos, que eu quero pegar vários pontinhos. Às vezes, os pontos doem, mas você continua batendo. Desce aqui, Olavo, entre a sobrancelha, respira fundo. Aqui, na lateral dos olhinhos. Enche o peito. Ó, enche o ar, enche o peito de ar. Não bate forte, porque você pode ficar marcado, e não precisa, são intersecções de meridianos que nós estamos alinhando. Entre o lábio e o queixo. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção para acalmar é a nossa respiração. A gente só está vivo porque a gente está respirando, o coração está batendo, então a gente precisa valorizar. Embaixo do braço, às vezes dói bastante, dá uma batidinha. Quem já fez drenagem é um ponto de drenagem. Respira um pouco, pode até dar uma tontura, mas a gente já trouxe um pouco de consciência, tudo bem? Agora vocês vão bater e vão repetir o que eu falo. Mesmo que a minha mente esteja com muitos pensamentos. Mesmo que a minha mente esteja com muitos pensamentos. Eu me amo. Eu me amo. Me aceito e me respeito. Me aceito e me respeito. Profunda e completamente. Profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu estou com a mente muito cansada. Estou com a mente muito cansada. De muitas preocupações. De muitas preocupações. Eu não consigo relaxar. Eu não consigo relaxar. Estou com medo do Covid. Estou com medo do Covid. Dessa situação que estamos vivendo. Desta situação que estamos vivendo. Eu escolho acalmar o meu coração. Eu escolho acalmar o meu coração. E acalmar a minha mente. E acalmar a minha mente. Para ter um momento de sono e de descanso mental e físico. Para ter um momento de sono e de descanso mental e físico. Respira fundo, você vai ver que já vai entrar mais ar no seu pulmão. Solta. Fico perturbado pensando em 1000 coisas ruins. Fico perturbado pensando em 1000 coisas ruins. Muitas vezes me paraliso. Muitas vezes me paraliso. Não consigo agir. Não consigo agir. Na hora que eu vou dormir, me vem tudo na mente que eu deveria ter feito e não fiz. Na hora que eu vou dormir, me vem tudo na mente que eu deveria ter feito e não fiz. Aí eu me culpo e me auto-saboto. Aí eu me culpo e me auto-saboto. Eu escolho acalmar a minha mente. Eu escolho acalmar a minha mente. Viver esse momento presente. Viver esse momento presente. Eu estou viva, que eu estou vivo. Que eu estou vivo. Eu respiro. Que eu respiro. Eu trago a consciência. Que eu trago a consciência. E hoje está tudo bem. De que hoje está tudo bem. Eu agradeço. Eu agradeço. Esse momento único. Esse momento único. Estar aqui vivendo algo diferente. De estar aqui vivendo algo diferente. E acalmando a minha mente. E acalmando a minha mente. Alinhando os meridianos do meu corpo.
Alinhando os meridianos no meu corpo. Deixando todo esse fluxo que estava interrompido fluir. Deixando todo esse fluxo que estava interrompido fluir. Respira. Eu escolho ter uma ótima noite de sono. Eu escolho ter uma ótima noite de sono. Acalmar o meu corpo físico e mental. Acalmar o meu corpo físico e mental. Trazendo paz para minha consciência. Trazendo paz para minha consciência. Respira e agradeço pela minha vida. E agradeço pela minha vida. Muito bem. Bate aqui, ó. Eu termino aqui onde você colocaria a agulha. Respira. E vamos se abraçar. O poder do abraço. Ó, relaxa o ombro de um lado, do outro. Fica um pouco quietinho, sentindo o corpo. Pode dar um formigamento, pode dar uma vontade de chorar, pode dar um nó aqui na garganta, o que vier, a gente vai acolher e podem fazer sozinhos depois mais rodadas. E solta um pouquinho. Tudo bem? Oi. Tchau, gente. Até semana que vem. É gostoso? Bom, hein? Nossa. Mas aí é que nem beber no trabalho. Agora eu tô com sono, não sei nem terminar o programa. Tem gente que eu atendo de manhã e fala, ai, Fê, não fico depois da FT, eu preciso deitar, é melhor fazer à noite. Eu falo, eu não atendo à noite eu tô de pijama, eu. Mas é muito legal, né? Porque eu acho que a gente acaba ficando muito acelerado, né? Então... Isso traz a consciência. Tem até uma especialista em mindfulness, que é a Lúcia Barros, escreveu um livro que foi publicado aqui e já em Londres, né, em inglês, e ela fez a minha técnica, ela falou, Fê, é a maior dificuldade dos meus alunos do mindfulness, da meditação, é conseguir concentrar, porque a mente não vai parar. O TEP, você tem que prestar atenção nos pontos. Então, você está vivendo o momento presente. Você traz para o mindfulness, que é o momento presente. O pessoal gostou? O pessoal tá aqui, ó, bocejando, o pessoal mandando palminho. Sono. Tio Ricardo, querido, um beijo, olha lá. Cara, tem aqui. Mais. É muito bom. Espero que vocês durmam bem. Né? Fernanda, brigadíssimo. A gente estourou o tempo aqui, mas foi uma ótima causa. Tá todo mundo rapidinho, né? Agora, só vai ali rapidinho na vaquinha virtual, faz sua doação aí, larga esse celular aí para ir dormir. Isso influencia muito também, né? A gente não ficar tão ligado. Fernanda, brigadíssimo pela tua presença, foi super interessante. Acho que, com certeza, quem não conhecia a técnica achou muito bacana, o pessoal que já conhecia aprendeu um pouquinho mais também. E parabéns pelo teu trabalho, sucesso com a ESCME. E, obrigada. Pessoal, quem quiser, fala direto com ela. Depois a live fica aqui na página do Círio. Então, vocês podem aí manter o contato com a Fernanda, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite, amei estar aqui. Sempre um prazer, eu fico emocionada com o clube. O lugar que eu nasci, vou estar sempre à disposição. Que bom. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa semana. Muito bem, então agora bocejando, vamos terminar mais essa transmissão. Obrigado para você que está até agora com a gente, espero que vocês tenham curtido assim como eu. Semana que vem, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante, que eu sei que está presente na vida de todo mundo hoje em dia, né? Não tem jeito, que são os crimes cibernéticos. Então, vamos aprender aí, né, como é que a gente pode se proteger um pouquinho de tudo isso, né, e lidar com isso. Vamos falar com a Camila Machado Boeri e com o Marcelo Jalad Haddad, tá bom, gente? Então, semana que vem, quarta-feira, como sempre, às 8 horas da noite, espero vocês para mais um Papo de Araque. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelas perguntas e tudo mais. Boa semana, até semana que vem. Tchau, gente.